Marcela, em relação ao tema caminhos para ampliar o engajamento dos jovens na política, que é um tema super pertinente para esse momento que nós estamos, né? Um ano de eleição. Você acha que o jovem ele costuma se engajar ou participar em momentos de crise ou também em momentos no dia a dia na sociedade? Então, eu acho que atualmente o jovem não é engajado politicamente, né? A gente pode pensar que, obviamente, em momentos de crise, a gente teve engajamentos políticos no Brasil, por exemplo, a gente teve diretas já em 1984, a gente teve o movimento Caras Pintadas, que foram às ruas para denunciar corrupção, enfim. São momentos que marcaram a trajetória do Brasil e trouxeram um movimento, um avanço sociológico, né? Então, sim, a crise ela movimenta, ela engaja. No entanto, atualmente a gente tem uns jovens alheios à política. E a gente precisa pensar sobre por que a falta desse engajamento, por que o desinteresse acontece na nossa sociedade e pensar em, em elementos que poderiam modificar essa falta de interesse. Parece que a gente tem uma mobilização tanto pontual, né, em alguns momentos. Mas se nós pensarmos em termos de mundo, vamos pensar na França. A França parece que, desde a da Revolução Francesa, eles mantêm essa veia um tanto social, revolucionária, em questão de se mobilizar. Parece que eles se mobilizam, não de uma forma pontual, mas como um hábito, para tanto assegurar que seus direitos continuem mantidos, quanto um com os outros. Você acha que faz sentido nós, como brasileiros, tentarmos chegar nesse ideal de uma mobilização constante? Com certeza. O brasileiro, é, historicamente, né, na trajetória do Brasil, a gente não teve um estudo educacional voltado para compreensão do que é política, né? A gente faz um recorte muito reducionista, entendendo política somente em anos de eleição e entendendo duas figuras ali representativas, né, como elementos de política. Isso é muito sintomático, uma vez que quando a gente pensa na escola, na educação, a gente vai entender que ela poderia transformar. Mas como diria o Darcy Ribeiro, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que a falta do engajamento político nas escolas, ele é um projeto político. Então, é, é, é um projeto que faz com que a gente não seja engajado politicamente, né? Uma sociedade que não é engajada. Por quê? Porque são mecanismos que vão facilitar pessoas abusarem do poder e uma sociedade que não reivindica ou se inquieta com aquilo que está acontecendo, que é o nosso cenário, É. né? Se você Sempre pensar assim, foi. em termos de política, tem uma parte do conteúdo de escola que deveria ser ensinado, né? Tanto dentro de sociologia, é um espaço para isso, filosofia é um espaço para isso, um pouco história, geografia, todas as disciplinas, mas em especial essas, na própria redação. Mas parece, uma sensação minha, que nós Uhum. tratamos a escola, né, a política na escola, como uma disciplina a ser ensinada e não uma ação a ser vivida. O que você acha disso? Eu acho que é isso mesmo, a gente não tem uma prática sobre o que é política, né? Então, por exemplo, nós sabemos que temos direitos e deveres, mas quais são esses direitos e deveres, né? Então, se a gente também lembrar da história, a nossa Constituição ela foi escrita de uma forma sem a participação do povo, né? E quando a gente não tem essa participação, a gente vai ver que a gente não sabe muito sobre nossos direitos e deveres. Não sabe quase nada. E nesse cenário vai existir abusos. Então, se a gente, na própria educação, se a gente tivesse elementos que conseguissem fazer com que os jovens entendessem o seu lugar, o seu pertencimento daquele espaço, seja num trajeto indo para a escola, por exemplo, o ônibus atrasa. Isso é importante. E aí a gente pensa, poxa, tá errado isso, não pode atrasar, porque senão eu vou perder a aula, enfim, para quem que eu tenho
que reclamar sobre isso? Como que eu vou fazer? Então, todos esses movimentos, eles são participações políticas. Isso é entender a política ao nosso redor. No entanto, a gente se silencia, a gente não entende, e essa falta de interesse prejudica o avanço de uma sociedade, né, Vitor? Com certeza, é entender que o fazer política não é numa Câmara, não é no Congresso. O fazer política, porque o ser humano né, um ser humano social, um ser social, e também é, por consequência, um ser político. Ele aceitando, gostando ou não, é um ser político e as nossas ações, elas são políticas. Eu, de novo, tendo noção disso ou não. Então, o fazer política, o ser político, não é simplesmente uma pessoa que está concorrendo a uma vaga, em alguma representatividade pública, mas é também, então, assim, como cidadão, me ver como cidadão pertencente a uma sociedade e entender que os problemas da sociedade não são de uma classe específica, e aí eu só vou me mobilizar quando aquilo tocar no meu calo de uma forma que me incomoda. Mas é olhar, bom, é, jogar um papel no chão, jogar um papel no chão, se eu faço isso, eu estou prejudicando a mim, estou prejudicando a sociedade. Se uma pessoa faz isso, é ter essa visão também. É olhar para o problema do ônibus. Ah, eu vou de carro para a escola. Então, o ônibus atrasado não tem problema, porque é o meu colega que chegou Isso. atrasado, não fui eu. É Tem, né, um buraco na quadra, como a gente estava conversando e você citou, da escola. Bom, eu é. estudo numa escola pública, tem um buraco na quadra. O fazer política é conversar com talvez um professor de educação física e na coordenação, mobilizar os meus colegas, é uma ação conjunta para uma melhoria social. Então, Nos anos 80, 90 teve bastante incentivo dos grêmios estudantis, isso é mas interessante. isso foi se perdendo ao tempo, né? E não à toa, né? Eu entendo essa perda como algo proposital. Cortes de disciplinas como sociologia, filosofia no ensino médio, enfim, são elementos que sucateiam a educação e óbvio que vai trazer um sucateamento da escola, da educação, que vai fazer com que seja uma sociedade alheia a todos os seus direitos e deveres, o exercício da cidadania, que era o que você estava pontuando aqui em relação a entender o que cabe a gente, né? E quando a gente pensa nisso, a gente vai entender a necessidade e a urgência de movimentar esse quadro para um engajamento, para uma participação maior dos jovens atuais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, é bem interessante essa parte do Grêmio estudantil, porque era uma forma dos jovens viverem mesmo, né? Como uma simulação de política, não só uma simulação, mas na realidade fazer política no máximo que eles conseguiam dentro das suas capacidades. Mas uma coisa que eu penso é que quando os grêmios estudantis eram muito fortes, inclusive vários representantes dos grêmios viraram nomes políticos muito conhecidos. Mas as redes sociais não existiam, existiam um pouco, estavam começando. Hoje, com as redes sociais, quando nós pensamos que todo mundo tem voz para falar tudo, para muitas vezes ajudar na desinformação, não na informação. As redes sociais tornam tudo um pouco mais complexo, né? E o jovem talvez ele pode pensar assim, bom, eu xingar um político ou xingar uma pessoa, falar uma opinião minha numa rede social, isso seria o equivalente a fazer política? Ou a pessoa pode se sentir um pouco perdida com a quantidade de informação e desinformação que existe, as grandes brigas, essa dicotomia, né? A versus B. Então, se eu tenho um viés um pouco mais pro A, eu necessariamente tenho que ir contra B e fica essa ideia de guerra. O que você acha que as redes sociais talvez mudaram, trazem de malefícios, mas se bem utilizadas, podem trazer de benefícios? Como que a gente olha as redes sociais nesse contexto? Ela é bem complexa. Eu acho que ela é uma coisa e outra, né? Ela pode ser um elemento super promissor para aquele que sabe pesquisar. E o que eu entenderia assim? Aquele que já tem a leitura, aquele que já tem o conhecimento é, de pesquisa e já teve acesso aos livros e ela é uma ferramenta facilitadora, porque ali eu consigo
pesquisar, eu consigo seguir algumas opiniões que vão me auxiliar naquilo que eu já construí. Então, ela seria positiva nesse aspecto. No entanto, para a grande massa, Vitor, vamos combinar que ela desinforma. Por quê? Porque a gente tem é, inúmeros espetáculos sendo veiculados ali, é, políticos querendo utilizar desse espetáculo para viralizar e conseguem, né? E isso vira um problema de desinformação, porque mentiras são veiculadas, enfim, aí a gente perde as rédeas da situação, porque ela é muito ampla, ela é muito rápida, é, e existe o algoritmo que vai trazendo uma bolha que você vai entrando, e quem não tem o estudo, quem não tem a prévia, ela vai desinformar. Então, quando a gente pensa na formação do jovem atual, a gente vai entender que esse jovem está imerso nesse espaço e não tem a bagagem de leitura política. Então, ela vai, inevitavelmente, trazer a desinformação. Vai trazer. Então, ela vai ser danosa para alguns questionamentos, para compreensão, enfim. Ela é um elemento a ser pensado. E como as redes sociais, elas têm uma estrutura, elas foram boladas e são cada vez mais aprimoradas para uma estrutura de cassino, assim, na mente das pessoas, para poder, rapidez, no geral, sensacionalismo, coisas que deixam a pessoa até viciada. Tem muitos estudos, né, de psicologia, metacognição, neurociência, que olha para as redes sociais e vê que elas são formuladas para trazer um vício. Então, essa questão, muitas vezes eu percebo que muitas pessoas que participam da política, elas não usam rede social para poder mostrar o que elas fazem, mas elas já vão querer fazer algo factual, já pensando como elas vão jogar para as redes sociais e qual é a repercussão que isso pode trazer para elas. Então, um posicionamento não é um posicionamento real dela que ela quer ter, é um posicionamento que ela acha que aquele algoritmo de cassino, de vício, vai trazer para as pessoas. Então, muitas vezes, uma conversa, um debate público, que por mais que tenha ideologias diferentes, poderiam encaminhar para um bem da sociedade. Talvez isso não fosse engajar nas redes sociais, porque o que a rede social quer é briga, é É. disputa, é conflito, Lacração. é lacração. É, Então aí você lacração. tem cada vez mais, talvez, as redes sociais sendo usadas pelos que fazem política e pelos aqueles que consomem a política, né, dessa forma mais tradicional que nós estamos falando, como um mecanismo de Alienação. alienação, desengajamento das pessoas, Uhum. disputa, briga. É, E para isso aquele que consome, ela é um derretimento do é um cérebro. derretimento. Tem até um termo para isso que chama Isso, brain rot, que foi colocado, né? exatamente. E aí a gente vai falar desse derretimento para aquele que consome e para aquele que produz, vai utilizar desse mecanismo para ganhar voto, para ganhar a disputa ali política de uma forma, muitas vezes, falsa, né? A partir de fake news, enfim. Exato. A gente vê que muitas vezes em debates não se debatem ideias, mas se debatem a pessoa com a qual você está debatendo. Isso é um argumento ad hominem, eu vou criticar e vou tentar fazer com que as pessoas não votem naquele e votem em mim, não pela ideia, não por eh, concordar ou desejar aquele desenvolvimento, não, mas é só porque eu tento atacar a posição daquela pessoa. E você vê que isso cada vez mais, por mais que nós tenhamos hoje uma participação de direito maior, temos mais jovens indo às urnas, cada vez mais eles estão desengajados, então eles acreditam cada vez menos na política. Você acha que isso pode ser que eles acreditam menos na política ou menos no político? Na ideia de fazer política ou em quem são os representantes desta política? Eu acho que existe uma. O Brasil, ele.
ele, nas últimas décadas, ele traz uma configuração polarizada, né, que vem de uma alienação de uma sociedade, trazendo duas figuras representativas como elementos caricatos, E né, e antagônicos completamente, antagônicos, né? para viralizar, né? E nessa polarização a gente tem uma perda muito intensa de o que é de fato política, né? Aquilo que a gente estava discutindo antes, a política vem da ação da cidadania, né? Do exercício da cidadania, mas e quando a gente entra nesse jogo político de pegar dois representantes, então você isso ou aquilo, você vira a gente entra num estádio de futebol Fla-Flu, né? A gente vira Exatamente. uma questão de ganhar quem tem razão, né? E não uma construção de uma sociedade. E isso é um esvaziamento de um elemento essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, que é política, né? A partir das políticas públicas que a gente ganha nossos direitos, que a gente tem nossos menos abusos, enfim. Então, colocar a política e o político representando aquela política é, é uma, é um retrocesso, eu A diria. gente parece que vê que, bom, eu não concordo com aquela ideologia ou com a ideia, eu concordo e defendo é a pessoa, né? Eu defendo a E pessoa. aí, se, por exemplo, uma pessoa que defende inicialmente um ponto de vista que eu tenho, ela faz algo que não deveria fazer, é eticamente errado, qualquer tipo de coisa, corrupção, mentiras, não importa. Eu tenho dificuldade também de criticar aquela pessoa, Com porque certeza. eu defendo a pessoa e não a ideia, não a ideologia. Eu coloco a pessoa acima da ideologia, das ideias, E da você sociedade. E você sabe que esse movimento, o Gustave Le Bon, no livro Psicologia das Multidões, ele trouxe muito bem como que se dá o mecanismo de massa, como que a massa vai de acordo com a circunstância. Sempre vai ter um agente dominador por trás das massas, né? E o que acontece? Quando a gente defende um herói, alguém que a gente coloca como herói, de olhos fechados, e a massa fala para a gente defender, a gente perde o pensamento autoral, o pensamento autônomo, o pensamento Eu crítico. entrego, né, a Eu minha entrego capacidade de pensar e de questionar para aquela pessoa. mas sempre vai ter um agente detentor por trás das massas. E esse agente dominador, ele está visando ao lucro, ele está visando os interesses dele. Então, é, para essa questão de domínio, as massas elas funcionam muito bem. Então, o Gustave Le Bon ele vai trazer essa questão que você falou, não, eu vou defender mesmo que ele esteja errado. Isso é um pensamento da multidão, isso é um pensamento manada, que a gente chama, né? Que o próprio pensador vai trazer, que ele vai ser dominado por aquela narrativa, então ele vai ficar cego para pertencer àquele grupo, né? Isso daí é muito importante. E agora pensando no jovem, né, novamente na nossa ideia, talvez uma proposta de intervenção. Vamos pensar que o Enem é amanhã e aí a pessoa tem que Trazer uma trazer proposta. uma proposta de intervenção. Como que nós podemos aumentar não só a participação de, de facto, mas também o engajamento, né, real dos jovens na política, começando por ele se ver como um ser político, então no dia a dia dele, nas famílias, então tanto ele agir jovem, os seus pais responsáveis agir e também como uma pessoa que fará políticas públicas, como que uma pessoa que está vendo esse vídeo aqui e ela é um agente político, e como que ela pode, talvez, uma lei, ela pode alguma proposta, como que tanto o jovem e algum agente externo responsável por ele pode aumentar o seu engajamento e depois a gente fala o que isso pode gerar na sociedade. Numa proposta de intervenção, eu orientaria meus alunos se eles discutissem sobre o desmonte da educação como um projeto político e a falta disso nas escolas, ele poderia solucionar essa questão a partir
implementação de estudos sobre política, por exemplo, incentivo aos grêmios estudantis, na educação. Eu sou professora, né? Eu vou falar que é uma ferramenta transformadora a educação, e se fosse investido nesse âmbito, eu acho que poderia ter mudanças e é, por meio de projetos, né, mudanças na lei de diretrizes e bases, enfim, a gente implementar o estudo político na sociedade. Porque se a gente for pensar, é inadmissível uma sociedade não conhecer sua própria política. É, então a gente precisava de uma educação voltada para isso, e aí a gente teria indivíduos críticos, né? E essa mudança seria orgânica e social. E lógico, professores que teriam conhecimento suficiente para orientar e educar os seres para pensar sobre nossa sociedade e sua- a sua função cidadã ali dentro da educação para se formar um cidadão crítico. Então, embora ele possa fazer e deva fazer política em todos os ambientes, a escola é um ótimo lugar para estimular, ensinar e ele treinar e desenvolver isso, né? Com Então, certeza. tanto ter espaço, então ter aulas em que ele vá aprender isso, aprender desde as bases com o, os filósofos, o que que é fazer política, aprender a respeito da ética, tem que aprender o desenvolvimento histórico, como que as coisas se desenvolveram. Tem espaço para isso, espaço para questionamento, espaço para ideias que podem ser concorrentes, podem divergir, mas sempre com a ideia de filosofia, né? O amor à sabedoria, ao conhecimento e também à sociedade. Então, quanto mais se desenvolver essa ideia de ética e de uma visão social, tendo esse espaço, ele conseguirá desenvolver critério, desenvolver a sua própria mentalidade. Ele poderá, por meio dos grêmios estudantis, aplicar isso, né, na própria escola. Quem sabe algumas ações para poder aplicar isso na própria cidade dele ou no bairro. E Mesmo e mesmo porque, Vitor, se a gente for entender os jovens de hoje, e isso não, eu não vou colocar responsabilidade nos jovens, eu vou falar que é um projeto político. Se você pegar os jovens mais engajados nos estudos e perguntar para eles, numa sala de cursinho, vamos exemplificar aqui mais concretamente, perguntar o que é um poder executivo, legislativo, judiciário, as três divisões, qual que é a função de um senador, de um vereador, o que é. Muitos não sabem. E isso não é à toa, né? Então, essa falta de conhecimento do nosso sistema, e ele é proposital. Então, o desinteresse ele não vem do nada, ele vem de uma estrutura que não quer que a gente se interesse mesmo, quer que o cérebro derreta lá nas redes sociais, né? Vamos ser otimistas. O jovem se engajando, tendo projetos políticos para isso, tendo espaço nas escolas, tendo espaço dentro de casa. Que tipo de sociedade você almeja que nós possamos ou nós podemos obter? Ah, é uma sociedade que tem uma visão crítica sobre isso e a noção de direitos e deveres. É uma sociedade que ninguém corrompe, ninguém abusa. Eu acredito nisso. A gente tem exemplos disso, né, no mundo, países em que ah, o povo exerce e ali ninguém mexe, né, e ali ninguém abusa. Seria transformador. Eu acho que é a partir daí que a gente tem que entender que, que é o caminho para a transformação de uma sociedade. Então nós temos sim exemplos no mundo. Temos, temos. Isso França, você disse, né? então, alguns países nórdicos também temos, Suíça, enfim. então Tem, assim, é difícil, mas nós podemos chegar. com certeza. E só chegaremos se começarmos. É verdade. Então, como sociedade, como agentes sociais, nós temos sim Essa que, função. que agir. Então,
Faz um fechamento para nós, uma conclusão. Como que o aluno poderia, numa redação, finalizar? Conclusão dessa. Aí ele teria, por exemplo, no Enem, ele precisaria escolher o que ele vai desenvolver ao longo do texto, né? Então, dois elementos argumentativos. Então, vou trazer a questão da educação e redes sociais. Se ele desenvolvesse isso ao longo do texto, ele precisava solucionar isso daí. Como que ele solucionaria? Ele traria uma proposta de intervenção, pensando talvez no Ministério da Educação agindo, né, como agente solucionador do problema, é, com uma ação política, né, com uma ação de um projeto que traria mudanças no currículo das escolas, né, públicas e privadas, é, por exemplo, poderia trazer do sexto ao terceiro ano do ensino médio, uma disciplina teórica e prática sobre política, né? Seria bem interessante a gente pensar nessa mudança educacional para existir de fato, uma participação política dos jovens futuramente na sociedade. É isso aí, ótima forma de concluir. Acho que assim, qualquer pessoa que vê esse vídeo, essa discussão, conseguirá ter ótimas ferramentas para poder discorrer sobre esse tema, que é um tema muito possível Muito para esse possível, momento, né? sim. E, lógico, a gente precisava ter a aula certinho para saber os 5 elementos da proposta de intervenção, o que, que é uma boa argumentação, quais os repertórios que eu posso dialogar diretamente com os argumentos que eu escolhi, enfim, teria estratégias para uma Além do redação. como falar ou o que falar, como estruturar Como isso, né? estruturar Que também é muito isso, que importante. o Enem vai olhar e vai analisar. Então, daí precisaria estudar a redação na parte estratégica da estrutura da dissertação argumentativa Enem. É Mas isso. é isso. Então, ótima discussão. Até Obrigada. a próxima. Até.